A paz do Senhor, meus irmãos, o nascimento de Isaac, lição de número 6. Paz do Senhor, pastor Davilson. A paz do Senhor, pastor Hércules, sejam todos bem-vindos para mais uma pré-aula e vamos em frente sempre na orientação sábia do Espírito Santo de Deus, né? Muito bem, já adiantando para os irmãos, nós estamos estudando Homens dos quais o mundo não era digno, a lição do segundo trimestre de 2026, e você tem acesso ao material de apoio para ter esses slides que nós utilizamos aqui na nossa aula, para que, se você é um professor, possa utilizar também na aula que você vai ministrar aí na sua igreja. Também você consegue fazer download, né, do material de apoio da lição, que o conteúdo discorre sobre alguns assuntos abordados na lição. Sobre milagre, que é a palavra-chave da nossa lição. O pastor Adovilson já vai trazer aqui para nós um apanhado a respeito do tema. Sobre tempo determinado, visitação, circuncisão, promessa, sobre Isaac, não é? Sobre impaciência, carne versus promessa, sobre zombaria, deserto, clamor, Deus ouve, que é o significado do nome de Ismael, e também sobre providência. Além disso, no material de apoio tem um estudo sobre o textuário da lição, sobre a leitura bíblica em classe. Aqui tem um estudo exegético a respeito dessa leitura. Também a palavra-chave, ainda as consequências da impaciência de Sara, que é o tópico 1 da lição. O tópico 2, Abraão, que tem que tomar uma atitude, que é o subponto, o tópico 2, da lição. E Agar e Ismael deixam a casa de Abraão, tópico 3 da lição, discorrendo comentários a respeito de cada um desses tópicos da lição. Esse material você faz download na nossa plataforma de cursos online do CETADB. Para tanto, é só você acessar a nossa página da plataforma online.cetadb.com.br. Se você não tem o seu perfil, você cria a sua conta ali. É só clicar em entrar. Quando mudar a tela, você clica em criar conta. Aí você vai fornecer o seu nome, data de nascimento, telefone, e-mail e vai cadastrar uma senha, não é? Para que você possa estar acessando esse material semanalmente. A gente sempre disponibiliza no final de semana o material da semana seguinte. Então você tem aí pelo menos uma semana de antecipação de acesso a esse material, e a aula que você está assistindo, ela pode ser acompanhada tanto pelo YouTube como também na plataforma, tá joia? Se você quiser, deixa aí o seu comentário. Se você desejar também, você pode copiar o link desta aula e compartilhar com outros irmãos, para que outros irmãos, irmãs, professores ou alunos da Escola Bíblica Dominical tenham acesso a esses comentários que nós faremos aqui a partir de agora a respeito desta lição. O textuário da lição, seguindo aqui no nosso estudo, está em Gênesis capítulo de número 18 e o versículo de número 14. E o texto diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Este, o textuário da lição. Seguindo pela verdade prática, que diz que Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Esse texto, que é o textuário da lição, tem um correlato em Lucas 1,37, não é? Porque para Deus nada é impossível. Nosso Deus é, conforme a verdade prática diz, onipotente. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 21, os versículos de 1 a 7, e você pode fazer a leitura de todos esses versículos para que você tenha aí estabelecido um contexto, né, do que vamos estudar na lição. A CPAD está sugerindo os hinos número 3, 259 e também o 526 para o devocional da Escola Bíblica Dominical. Já os objetivos para esta lição estão relacionados aí no slide. Mostrar no tópico primeiro que Sara teve de lidar com as consequências da sua impaciência. No segundo tópico, vamos refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. E no terceiro tópico, vamos expor aqui a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Então, esses aí, os objetivos que nós temos para esta lição, que tem como palavra-chave milagre. E aí o pastor Adovilson já vai discorrer a respeito da palavra-chave. Muito bem, milagre. Milagre, eu trago aqui a princípio uma definição segundo o dicionário da língua portuguesa. Milagre é um fato
extraordinário, inexplicável pelas leis naturais e geralmente atribuído a uma intervenção divina ou sobrenatural, derivado do latim miraculum, né, que significa maravilhoso, milagre é prodígio, né? O termo descreve eventos que causam espanto, admiração, ou que superam a compreensão humana, frequentemente associados a curas ou providência divina. Mas o que é um milagre? Segundo a Bíblia, o milagre é um ato sobrenatural de Deus, quando ele age fora das leis naturais que governam o nosso mundo. Milagres acontecem quando essa é a vontade de Deus para revelar o seu poder de maneira especial. Assim como Deus fez milagres nos tempos da Bíblia, ele tem poder para fazer milagres hoje em dia. Como já disse aqui, a palavra milagre deriva do latim miraculum, de mirare, que significa maravilha ou maravilhar-se, significando algo que causa admiração ou espanto. Na Bíblia, refere-se a um ato sobrenatural de Deus que suspende as leis naturais para autenticar uma mensagem divina. Milagre é algo sobre-humano, sobrenatural, extraordinário. Muito bem, está aí. O enredo é esse. Milagre é o que está envolto, não é? Neste assunto. Aleluia. Que é o que diz respeito a Isaac. Haja vista Abraão ser de idade, Sara da mesma forma, ser estéril, né? E Deus então realiza este milagre aqui. O milagre não é só o nascimento do menino, mas você entenda também que Sara depois amamentou essa criança, né? Versículo de número 7 da Bíblia diz bem isso daí, que ela deu de mamar a filhos. Então, é um milagre. E como diz alguém, milagre não se explica. Não se explica. Então, está resolvido. Vamos discorrer a lição para que a gente possa, então, aprofundar este assunto, né? A lição é a de número 6 e veremos nela que Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 10 anos mais nova, tinha 90, quando este extraordinário relatado no capítulo 21 aconteceu. Então, o que era humanamente falando impossível, de fato se realizou. Deus visitou Sara no tempo apropriado, não é? Que ele já havia determinado, tanto que nós deixamos aí no comentário da lição essa explicação do tempo determinado, e cumpriu a promessa que ele havia feito. O Senhor, ele não opera de acordo com a lógica humana, porque na lógica humana isso não poderia ter acontecido com Sara, né? Mas segundo a sua soberana vontade. Então é importante que a gente distingua e saiba que Deus, quando ele quer fazer alguma coisa em nosso favor, nada nem ninguém pode impedir. É como disse o Jó, não é? Como disse o nosso companheiro Jó, agindo Deus, quem impedirá? Esta é uma realidade que nós vivenciamos com o nosso Deus. Tópico 1 da lição, o assunto é exatamente esses aí, as consequências da impaciência de Sara. Temos aí o tópico 1 e o subponto 1, o nascimento e o nome do filho da promessa. Então nós chegamos nesse ponto agora do cumprimento, né, daquilo que Deus havia prometido para o nosso querido Abrão, com 75 anos de idade, ali em Harã, né? Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome ao seu filho. Lá em 21:3 diz lá, e Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E é interessante que ele já obedeceu, vou ler o versículo 4 também, a aliança com relação ao pedido de Deus. E o versículo 4 diz assim, Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme lhes ordenara, né, o nosso Deus, tá certo? Continuando a leitura do slide, por que teria ele dado este nome? É uma pergunta, um questionamento aqui. Foi Deus quem escolheu esse nome, lá em Gênesis 17:19. E Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Então veja bem que o nome foi escolhido por Deus. Com ele estabelecerei o meu pacto, como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. Aqui está o
cumprimento, o ápice, né, da promessa de Deus a Abrão. O nome Isaac que eu trouxe aqui, no hebraico, significa ele rirá, ou riso. É estabelecido por Deus, lembrando o riso de incredulidade ou impossibilidade, né, diante dos aspectos físicos que circuncidavam, ou melhor, que estavam presentes ali, quanto a Abraão a idade, e também a idade de Sara, e também o outro agravante, a sua esterilidade, né? Então, incredulidade que se tornaria riso de alegria. Então, a princípio, por isso que foi colocado este nome. Na Bíblia, conhecer o nome de alguém é conhecer o seu caráter e natureza. Eu trouxe aqui um adendo, né? Ao contrário da visão moderna, onde o nome é apenas um rótulo, no Antigo Testamento o nome era uma marca selada sobre a vida da pessoa. A nomeação era um ato de autoridade que moldava a identidade do indivíduo perante a comunidade e perante Deus. Então ele fala, olha, a partir do nascimento o nome será Isaac, riso, aquele que ri, né? Além disso, os nomes serviam como registro de que Deus atua na história, tá bom? Vamos para o segundo parágrafo. Certamente, porque antes da situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de ter um filho causava riso, ou diante das impossibilidades humanas, né? Agora, veja bem, Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho, Gênesis 17 e 17. E Sara, de igual modo, também riu, com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Meu Deus do céu, olha aí as impossibilidades humanas, mas diante de Deus não existe impossível ou impossibilidades, né? Eu trouxe aqui um adendo, depois desse último parágrafo. Abraão e Sara riram de Deus, mas não riram de Deus, perdão, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Trouxe aqui um adendo. O riso de Abraão e Sara não foi de escárnio contra Deus, mas uma reação humana de incredulidade e espanto diante da impossibilidade física de terem filhos na velhice. Conforme já foi falado aqui, Abraão com 99, 100 anos e Sara com 90, não é? A Bíblia retrata o riso de Sara como silencioso e interior, focado na sua idade avançada, enquanto que Abraão riu ao considerar a sua condição física. Mas ainda que Deus não levou em consideração este Com momento certeza. aí, não é, sobre o riso, e Deus cumpriu a sua promessa. É Deus ressignificando, né, a história, o passado, tanto de Abraão quanto de Sara. Ele não estava apagando, anulando o passado, porque tanto em Gênesis 17, quando Abraão riu, quanto em 19, né, em 18:12, quando Sara riu, ele não teve, assim, não ignorou o riso de ambos, né, mas ele fez essa ressignificação e mandou que colocasse o nome no menino exatamente de riso, né, Isaac. O milagre não apagou, então, esse passado de ambos. E aí tiveram agora um testemunho vivo e andavam com um riso para cima e para baixo, não é? Isaac estava ali onde quer que eles fossem. Agora, o subponto 2 fala a respeito de Ismael e já o problema nascente ali com Isaac, porque Ismael já era um meninão de 12 anos de idade quando Isaac nasceu. Então, você vai verificar aí, pelo que está apresentado pela lição, que mais uma vez Sara provou dos resultados negativos do seu plano de tentar ajudar a Deus, entregando Agar para Abraão, a sua serva, né, egípcia, para que, através dela, Abraão, uma vez se unindo a ela, tendo relações com ela, gerasse um filho com esta mulher estrangeira. Naquela ocasião, naquele momento, quando o Abraão aceitou a proposta, os problemas familiares começaram, e nós estudamos isso na lição anterior. E, de fato, não tem como você anular essas consequências, né? Você tem que viver com elas. E Sara agora já estava passando a ter essa colheita, porque Agar passou a menosprezar a sua senhora e, sem dúvida, passou a criticá-la exatamente por ser estéril, por não dar filhos, né, a Abraão.
Depois do nascimento e do crescimento de Isaque, Ismael, filho de Agar, passa a zombar dele. Não está na leitura bíblica em classe, mas no mesmo capítulo 21, você lê no verso de número 9 assim, ó, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Exatamente aquilo que está sendo proposto aí pelo subponto 2 da lição. Ele zombava. Veja que a impaciência está bem definido no comentário que você vai ter no material de apoio, lembrando que você pode fazer download do material, e se você tiver dificuldade de ter acesso à plataforma, envie uma mensagem no WhatsApp, no meu próprio, o número é 43 99960 8886, e aí eu envio para você um passo a passo de como você acessa a plataforma, cria sua conta e tem acesso a esse material. Mas no comentário que está aí no material de apoio, impaciência está definido como uma tentativa de antecipar os propósitos de Deus. É um ato de agir fora do tempo de Deus. Isso é a impaciência. E está bem comentado para você aí. Não aparece como um termo técnico, mas é inferido da ação de Sara, que você pode também verificar no capítulo de número 16 de Gênesis. A impaciência revela uma fé parcial, ou uma quase incredulidade, não é? Fé imparcial, o parcial é exatamente isso. Ou ainda uma confiança que se mistura com a ansiedade. Por isso você tem a impaciência. E Sara agora passa a colher, não é, os resultados dessa sua impaciência, porque o nascimento de Ismael, que era a proposta de Sara para que Abraão suscitasse um descendente, através do qual a promessa de Deus, teoricamente, teria se acontecido, passou a gerar os problemas. Ao invés de resolver o problema, na verdade, ampliou os problemas. E agora, anos depois, surge esta primeira tensão. Ismael zomba de Isaque. O termo hebraico usado aqui deriva da mesma raiz de Isaque, que é riso, o zombar, não é? Ou seja, Isaque é riso, ou o riso da promessa, e Ismael é o riso do escárnio. O mesmo conceito de riso aparece também em dois níveis. No primeiro, caso de Isaque, como um redimido, e em outro, no caso da zombaria de Ismael, como corrompido. Então nós podemos verificar numa palavra de Paulo, que está em Gálatas capítulo 4, versículo de número 29, ele diz assim, e o que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito. Segundo a carne, porque o nascimento de Ismael é fruto da arrumação dos homens. E o Isaque era por obra de Deus. Por isso, o Paulo faz essa interpretação, né, esta análise em Gálatas 4, 29, nesse sentido, que era gerado segundo a carne, perseguia aquele que era do Espírito. Logo, Ismael representa o esforço humano, o esforço da carne, e Isaque está representando a promessa divina, a ação do Espírito na vida de alguém. Ou seja, aquele que nasce da carne sempre entrará em conflito com aquele que nasce da promessa. E aí é uma realidade no mundo que nós estamos vivendo, né? Quando você vê as pessoas que vivem pela carne sempre se opondo, arrumando um jeito de se opor a Deus, à obra de Deus e especificamente aos filhos de Deus. Pastor Adolfo, subponto 3. É o tópico e o subponto 3, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Aí começa aí os conflitos, né? Lembrando que eles moravam em tendas, não era uma casa enorme. Imagine só essa turma dentro de uma tenda aí, os conflitos que iriam acontecer. Eles já agora vão começar aí a colher aí os frutos dessa desobediência, dessa ajuda de Deus que nós estudamos em aula anterior. Né? Agora começam as consequências, o clima fica insuportável. Vamos ler aqui, eu vou fazer o comentário depois do último parágrafo. A convivência entre Sara e Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaque aumentavam cada dia.
Então veja bem, acabou o sossego. Assim Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. Ou seja, ela foi ali a mentora intelectual do plano, agora vai colher aí. Vai pagar o preço. Os frutos, não é? A saída que Sara encontrou para a resolução dessa situação é muito triste. Deita fora esta serva e seu filho, em 21:10, está escrito lá, pelo que disse a Abraão, né? Deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com o meu filho Isaque. Trouxe aqui um adendo agora sobre o que nós acabamos de ler. O pedido de Sara: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Sara, eu trouxe aqui um adendo, percebeu que Ismael, filho da escrava Agar, poderia competir com Isaque, o filho legítimo da promessa, conforme aí os costumes daquela época. Abraão ficou muito abalado com o pedido, pois Ismael era o seu filho, embora o pedido parecesse cruel. Deus instruiu Abraão a atender Sara. Olha aí a orientação de Deus, pois a promessa de aliança passaria exclusivamente por Isaque. Aí eu quero ler um texto aqui para corroborar com o que eu acabei de falar. Gênesis 21:12. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. É interessante que o pastor comentou aqui, e eu trouxe um adendo sobre isso lá em Gálatas 4, mas eu quero ler a partir do 28. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, apontando para nós hoje. E o 29, mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. E o verso 30, que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque do moço algum ou filho da escrava herdará com o filho livre. Ou seja, Ismael não herdaria, não é? Quem herdaria era o filho da livre. O que nós temos aqui em Gálatas 29:30, pastor, o senhor fez uma colocação, aqui tem mais uma profundidade. Paulo usa a alegoria de Agar, escravidão da lei, e Sara, liberdade e promessa, para ensinar que os cristãos nascidos pelo Espírito são perseguidos por legalistas, mas os fiéis não herdarão a salvação através de obras. A mensagem central é que a graça de Cristo Jesus dispensa o jugo da lei. Aí em Paulo, escreve aos Gálatas 4, 29, interpreta que esse evento como uma alegoria entre a lei, o filho da escrava, e o filho da promessa, que é o filho da livre, né? Ou seja, de Sara, reforçando a separação necessária entre o plano humano e o plano divino. Então veja bem que aqui está em foco a lei e o tempo da graça, não é? Através de Cristo. O pedido de Sara, portanto, marca o momento em que a promessa de Deus se concretiza de forma definitiva, separando o filho da carne, Ismael, e o filho da promessa, Isaque, assegurando que o plano divino fosse seguido. Então tem profundidades na Bíblia tremendas, né? Que a gente muitas vezes passa, lê aleatoriamente, não extrai esses acontecimentos que estão focando aí para o futuro. Muito bem, nós temos uma conexão, irmãos, com o material bibliográfico que nós utilizamos nos comentários que você vai fazer download, porque nós utilizamos o material do dicionário Vine, também o Wycliffe, ainda a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, e ainda um outro material que os irmãos vão poder verificar depois no comentário que nós temos sobre a palavra-chave milagre, tá joia? Mas olha só, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela afirma que Deus se revelou como El Shaddai, ou seja, como Todo-Poderoso. Ele cumpriu as suas promessas, mesmo quando tudo parecia impossível. Ainda, segundo o material da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele exige que o homem ande em obediência, porque andando em obediência você vai ter uma união entre a fé e a prática, que é o texto de Romanos, não é? Romanos capítulo 1, quer ver só?
Romanos capítulo 1 e o versículo de número 5, ele traz exatamente esta realidade para as nossas vidas, para que nós possamos entender a necessidade de andarmos desta forma. Diz o texto assim, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, o andar em obediência vai fazer com que a nossa fé ande nesta união junto com a prática, né? União e prática é a fé. Por isso, Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Agora, para nós contextualizarmos, porque é tão importante quanto explicarmos, é contextualizarmos aquilo que nós estamos estudando, a primeira questão que nós temos ali é o seguinte, nem todo resultado que se obtém em algum momento da vida é cumprimento de promessa. Então, nós temos aí o exemplo de Ismael, era um resultado que estava evidente, porém esse resultado alcançado por Sara e Abrão não era cumprimento da promessa. Isso porque há coisas que parecem solução, mas são apenas atalhos da carne. E tudo que você semeia na carne, da carne você colhe corrupção. É o que diz a Bíblia, não é isso? O tempo de Deus, ele protege a promessa. Às vezes a gente fala, mas por que está demorando tanto para que a promessa que Deus fez se cumpra? É porque há uma série de fatores e entendemos por um deles que a espera, na verdade, traz amadurecimento, traz a maturação, não é? Traz experiência para que você possa vivenciar a realidade de algo que Deus prometeu. Então, se Sara tivesse esperado em Deus, ela evitaria anos de conflito. E o problema todo que nós estamos estudando nesta lição 6 e que vamos nos aprofundar nele ainda na lição de número 7. O milagre de Deus não precisa de ajuda humana. Deus nunca precisa de ajuda humana para cumprir as suas promessas, porque quando Deus promete, Ele mesmo cumpre, Ele executa aquilo que prometeu, porque as suas promessas não falham e a sua palavra muito menos. Outra questão, irmãos, que está aqui relacionado no seu material de apoio, a carne sempre tentará competir com o Espírito. E o apóstolo Paulo fala disso, né? Há uma guerra, um combate entre a carne e o Espírito. Ismael e Isaque, Ismael a carne e Isaque o Espírito, convivem por um tempo, mas não há como permanecer junto. Não tem como andarem juntos, não é? Então, você tire isso por uma prática de vida pessoal, não é? Se você anda na carne, da carne você vai colher corrupção. Se você anda no Espírito, do Espírito você vai colher vida eterna. É o que a Bíblia ensina. E é o que este episódio que envolve aqui Isaque e Ismael também nos mostra, né? Isso é já no Antigo Testamento. Agora, para encerrar, Deus redime, ou seja, Ele perdoa, Ele cobre esse pecado, mas Ele não elimina as consequências. O perdão, ele é, de fato, imediato, porém, as consequências, estas muitas vezes se mostram progressivas. Então, a princípio houve um erro, um pecado. Abraão se juntou a pedido de Sara com a escrava Agar, gerou um filho e eles pensaram que tinham arrumado uma solução, mas na verdade houve um problema. Deus perdoou, esse pecado foi coberto, porém, quando Deus cumpriu a sua promessa, já antes, porque a Sara, né, já estava sendo afrontada pela serva, pela egípcia Agar. E aí, quando nasceu o menino, o problema só potencializou, ou seja, as consequências foram progressivas e elas se mostram progressivas. Na próxima lição, nós vamos estudar exatamente a respeito desse assunto, quando a coisa se agravou ao extremo de Abraão ter que mandar Agar embora de casa. Então, esta é uma realidade que nós não temos como contestar. Encerrando então aqui, o tópico primeiro da lição, Deus ele é poderoso e no tempo certo, ele cumpriu a promessa que havia feito a Abraão. Nós vamos já para um intervalo, vamos retornar na sequência e você não perca, ouça aí o recado que nós temos a respeito dos cursos do CETADB. Já voltamos.
Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim: como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETADV, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga desenvolver as suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADV ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, irmãos, Abraão tem que tomar uma atitude. É o assunto que nós vamos discorrer agora aqui, porque esse tópico ele marca exatamente essa transição importante na narrativa. Saímos do milagre do nascimento de Isaac, agora para o teste de maturidade espiritual. Se no capítulo anterior Deus agiu soberanamente, aqui Abraão precisa agir responsavelmente, ou seja, fazer valer agora a sua atitude anterior. O milagre, ele foi divino, porém nós temos uma decisão que agora tem que ser humana, ainda que orientada por Deus. Pastor Adovilson. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia 21:8 de Gênesis, diz assim: cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. É interessante, eu trouxe um adendo sobre isto, lá em Gênesis 21:8, o desmame de Isaac celebrava a sobrevivência à fase mais crítica da infância, ocorrendo geralmente entre 2 a 13 anos ou até 5 anos, segundo algumas tradições. Agora, você imagine, né, até 5 anos mamando. Um menino mamando. Hoje é até 6 meses no máximo. Eu mamei até 3 anos de idade, rapaz do céu. Loucura, né? Então, o desmame aqui, 2 a 3 anos, chegando até a 5 anos, né, segundo algumas tradições, era um marco de transição para alimentos sólidos, celebrando com um grande banquete por Abraão, celebrado, né, evidenciando o reconhecimento de Isaac como o herdeiro legítimo. Agora imagina a alegria desta família, né? Enfim, depois de 24 anos se cumpre aí a promessa de Deus, não é mesmo? E ainda trouxe algo sobre esse desmame. O desmame na cultura antiga não era apenas um ato biológico, mas um rito de passagem, comemorado com festa, marcando que a criança superou os primeiros anos de vida, que eram muito vulneráveis, segundo o contexto daquela época, né? Embora não explícito, trouxe aqui em Gênesis comparações bíblicas com 1 Samuel 1, 22 e 25, sugere que o desmame acontecia frequentemente por volta aí de 3 anos de idade, podendo se estender até aí aos 5 anos. E tem uma outra colocação: o banquete dado por Abraão enfatiza o reconhecimento de Isaac como filho da promessa e herdeiro legítimo. Foi nesse contexto de celebração que Sara viu Ismael, filho de Agar, caçoando, zombando de Isaac, o que gerou a demanda de Sara para expulsar Agar e Ismael. E ela estava observando, estava ali e não ficou feliz do que viu. Nós vamos ver aqui um texto mais adiante dessa zombaria que aconteceu. Está registrado aí na Bíblia Sagrada. Segundo os historiadores, naquele tempo a mãe amamentava a criança até por volta de 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial, ou seja, ele podia ter aí 3, 4, até 5 anos, né? É um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era puro engano. Pastor, eu quero comentar o outro slide, a zombaria, que faz parte desse contexto aqui.
né, o texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Já estavam aí de intriga, né? E está acontecendo isso até hoje, nos nossos dias aí. Está aí, ó, seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação. Chegou no limite, né? E bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse a mãe e o filho. Gênesis 21:10 diz lá, pelo que disse a Abraão, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Nós já lemos esse aqui e tem aí uma repetição. A exigência de Sara no versículo 10, trouxe aqui um adendo, né? Sara vê Ismael, filho da escrava, como uma ameaça à herança de Isaque, filho da promessa. Ela rejeita a ideia de dividir os bens, evidenciando a tensão entre as duas rivais. E o versículo 11, que nós vamos ler, pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão. Ele se entristeceu com essa possibilidade por causa do seu filho, né, o Ismael. E o versículo 11, Abraão fica profundamente perturbado, pois ama Ismael, seu filho, e o pedido de expulsão é difícil emocionalmente. Então veja bem o ambiente que estava. Agora vamos ver a atitude aí que será tomada nos próximos slides com relação a esse pedido. Expulsa essa escrava. Veja bem que é a segunda vez que ela vai ter que sair do convívio ali. A primeira vez, lembra, ela estava grávida. Agora já está com o filho nascido, mas vai trazer outra preocupação, mas Deus vai interferir, nós vamos ver agora posteriormente. A zombaria, meus irmãos, que está aí, é a atitude de desprezo ou ainda uma hostilidade que se realiza contra aquilo que Deus estabeleceu. Isso no contexto do texto aí de Gênesis capítulo 21, nesse contexto que envolve Sara, Agar, Isaque, Ismael e Abrão, nesse contexto aí, você vai entender exatamente isso. Um desprezo ou hostilidade contra aquilo que Deus estabeleceu. Agora, o termo que está aí, zombaria, é da mesma raiz de Isaque, porém com um sentido negativo. Agora tem a ver com escárnio, com ridicularização. O significado disso é assim, ó, o mundo não reconhece a legitimidade da promessa. Então, quando você, que é um crente, chega para alguém que não é crente e fala que Deus te fez uma promessa, a tendência natural é as pessoas que não são crentes, que não conhecem o agir de Deus ou que não andam com Deus, por isso não tem relacionamento com Deus, é ridicularizar aquilo que você está dizendo que tem como promessa da parte de Deus. Ou seja, o que vem de Deus, muitas vezes, para não dizer que praticamente em todas as vezes, será confrontado por quem não entende como é o agir espiritual, o agir de Deus, o mover do Espírito Santo. É esse o contexto da zombaria. O que estava acontecendo? O moço Ismael estava ridicularizando e zombando, né, de Isaque exatamente por causa disso, por não reconhecer que ele, Isaque, era de fato o filho da promessa, uma vez que o Ismael tinha nascido primeiro, né? Então esta é a situação que envolve aí esta zombaria. Já o subponto 3 fala da tristeza de Abraão. Abraão aqui teve que tomar uma decisão e vamos deixar isso bem claro. Certamente não foi fácil para ele, não é? Porque era filho também. Não é? Imagine como estava o coração de Abraão diante desta situação, certamente dividido e machucado, conforme o comentário da revista da escola dominical. Esta situação, ela foi o resultado, ela foi criada, na verdade, como resultado desta tentativa que Abraão e Sara tiveram de tentarem ali dar uma ajudinha para Deus, no sentido de cumprir ele a sua promessa. Mas o Senhor, ele é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Misericórdia. Isso é misericórdia. Então, o Todo-Poderoso, ele fala com Abraão que faria do filho dele, com Agar, uma nação. De fato, é uma promessa, mas que ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus, então, está prometendo para Abraão que não haveria de desamparar Ismael e Agar. Então, você tem aqui primeiro o drama interno de Abraão, porque ele reage
como um patriarca, em certo sentido, frio, não é? Ele reage como um pai. O texto revela a dor emocional, um conflito interno e também um ponto de tensão entre o amor e a obediência. Ismael não era apenas o erro, vamos colocar isso entre aspas, porque foi fruto de um erro, do pecado, não é? Mas ele era o filho de Abraão. Numa dimensão pastoral, a gente pode chegar a entender que está aqui um dos momentos mais humanos da Bíblia, porque a fé não elimina sentimentos. Então, nós vamos entender também que a nossa espiritualidade não anula afetos, porque diante dessa situação tem a questão da fé, tem a questão da obediência a Deus, mas tem também vínculos emocionais que estão envolvidos em tudo isso aqui. Aí nós vamos verificar a intervenção divina, que está em Gênesis 21, versículo 12, o texto diz assim, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então Deus está dizendo para Abraão, fazendo ali, o próprio Deus, uma intervenção, né, nessa situação, que ainda que Sara não fosse perfeita, mas porque havia ali uma linha de promessa, e essa linha de promessa estava se cumprindo em Isaque, Deus aqui estava então cumprindo ou pedindo que Abraão cumprisse o desejo de Sara, porque era exatamente no filho dela que a descendência, a semente aqui, que a Bíblia está dizendo, é a própria semente do Salvador, não é? É nele que se cumpriria essa chamada descendência. Então, Abraão precisava escolher entre aquilo que é legítimo do ponto de vista emocional e também sobre aquilo que era legítimo do ponto de vista do pacto, da aliança que Deus havia feito com ele. E Deus conduz Abraão à prioridade que era correta, ainda que isso para alguém possa soar algo injusto, mas é assim que Deus trabalhou. A graça de Deus se manifestou também a Ismael, porque o menino Ismael não tinha culpa se os seus pais haviam errado. Ele não tinha culpa. Deus então agiu aqui, do ponto de vista aqui, com dois sentidos que são importantíssimos, né? Com justiça e também com misericórdia, porque não podia Deus desamparar o menino. Diz o texto do versículo 13 assim, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Deus abençoou, prometeu a bênção. Então você percebe ali um equilíbrio de Deus no tratamento desta situação, que é bastante perplexa, né? Deus não ignorou o Ismael. No comentário que você vai fazer download, diz assim, embora ele não seja o herdeiro da promessa, ele é filho de Abraão e desta forma está dentro do cuidado divino. E isso nos ensina algo muito importante a respeito de Deus. O nosso Deus, ele faz distinção sem desprezar e também sem separar nem abandonar. Ele cuidou do Ismael e fez dele uma grande nação, e a prova disso é o que nós temos hoje de povos que faz oposição a Israel, a nação de Israel. Buscando no material de apoio bibliológico da nossa editora CPAD, nós vamos ver esse destaque aqui. Ismael não era o filho da promessa, mas recebeu a promessa de descendência, e Deus reafirmou o seu cuidado no deserto, tanto que a partir do versículo de número 9, você lendo até o texto do versículo de número 19, você vai chegar a esta conclusão. Quando você estuda Gálatas 4, dos versículos 22 a 27, Paulo está falando ali exatamente sobre o filho da escrava e o da livre, não é? Ele faz essa comparação, ele ressalta uma alegoria nessa história, e ele cita Agar como a escrava, que representa a lei e o Sinai, e Sara, a liberdade, que representa a promessa e a graça. Então, nós temos esta aplicação dada por Paulo. O episódio transcende a história familiar. Ela entra, na verdade, ou este episódio aqui,
de Abraão, Isaque e Ismael já é um apontamento daquilo que Deus estaria fazendo, que nós chamamos hoje de teologia da redenção, os caminhos de Deus para a salvação da humanidade. Então, nós temos esta verdade que está aí nesse tópico segundo da lição. O crescimento espiritual, aplicando esse tópico, ele exige decisões que são difíceis. Imagine esta que Abraão teve que tomar. Por quê? De fato, em nossa vida, em nossa jornada cristã, vivencial, ministerial, paternal, enfim, há decisões que precisam ser tomadas e resolvidos problemas e tensões que são criados ao longo da vida. E o crescimento espiritual exige essas tomadas de decisões. Nem tudo o que amamos pode permanecer na nossa caminhada. Aqui é um negócio complicado, né? Abraão amava Ismael, mas a promessa exigia definição. Quando Deus faz promessas, ou quando Ele tem algo para realizar na nossa vida, há coisas que amamos, que nós teremos que abrir mão, para que o plano de Deus se realize nas nossas vidas. E o fato é que se nós tentarmos protelar essa separação, os problemas vão se agravando, e você tem aqui nesse relato exatamente o panorama disso. Deus não elimina conflitos automaticamente, ou seja, Deus não coloca a nossa vida no automático, não é? Mas Deus está nos ensinando, segundo a sua palavra, como nós devemos enfrentar os problemas ou como nós vamos transpor os obstáculos que são postos diante de nós. E a maturidade espiritual de cada um de nós é exatamente amadurecida no sentido de que nós não temos como evitar as crises, elas acontecem exatamente para que isso possa acontecer, para que possamos ser aperfeiçoados, não é? E a gente sabe, com o passar dos dias, e aprendemos como lidar com essas situações adversas que a vida nos apresenta. Abraão e Sara estavam sofrendo as consequências das suas ações, que foram impensadas, e precisaram tomar uma difícil decisão, ou seja, a conta chega, não é? Não tem como você evitar, vai acontecer que isso vai acontecer, vai chegar o ponto que vai se desenrolar. Deus, ele é justo, sem deixar de ser misericordioso. Vamos fazer aqui um último intervalo e já retornamos, e quando voltarmos vamos falar sobre Agar e Ismael, que são expulsos, né, da casa de Abraão. Já voltamos. E você que deseja implantar uma extensão do CETAD e o núcleo na igreja, você pode receber gratuitamente um kit para tal. Nesse kit nós temos marcadores de página para os livros e para as bíblias dos nossos irmãos, panfletos para divulgação e inscrição daqueles que estarão estudando, um catálogo com as informações completas de cada um dos cursos que a escola oferece e também cartazes que você pode utilizar na divulgação, afixando no edital da sua igreja. Todo este material está nesse kit que você recebe gratuitamente na sua cidade. Solicite o seu através da nossa central de relacionamento. Receba o seu gratuitamente. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico terceiro da lição, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Pastor Adovils. Vamos lá, é o tópico 13, subponto 1. Abraão despede Agar e Ismael. Vamos ler aqui. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. Já comentamos sobre isso. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu, né? O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Então, uma pergunta aí, questionamento. Temos que fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Gênesis 21, 14 diz lá: então se levantou Abraão
de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a a ela, e ela partiu, e foi andando errante pelo deserto de Bérseba. Agora veja bem, nós temos que ter ideia o ambiente hostil que era na época, saído junto a Abraão, que tinha proteção, tinha alimento, tinha de tudo o que precisava. Agora vai pelo deserto, não é? Sem água e correndo o risco, né, de morrer, claro. Agora veja a situação. Eu trouxe um adendo sobre Gênesis 21:14, relata a segunda saída de Agar para o deserto. Desta vez definitiva e marcada por desespero ao ser despedida por Abrão com Ismael. Diferente da primeira, que ela fugiu, lembra? Né? Que ela fugiu da sua senhora, lá em Gênesis 16, onde ela estava grávida e fugia de Sara. Agora ela é expulsa, ficando sem água e temendo a morte do filho. Recebeu um pouco de água ali, mas não daria para muito tempo. Então veja bem a situação de Agar novamente. A primeira vez fugiu e agora é expulsa. Mas nós percebemos aí a misericórdia de Deus trabalhando. Não vai desamparar nem a mãe nem o filho. Claro que tinha um projeto que nós já comentamos aí anteriormente sobre a grande nação, né, que iria surgir também de Ismael, que são os árabes. Na continuação aqui nós vamos entender melhor. Muito bem, irmãos. Imagine assim que Abraão era um homem de posses, né? Tinha muita condição, muito gado, muita coisa e tal. Aí ele chama a mulher com quem ele tinha tido Ismael, no caso Agar, a sua escrava, e dá a ela pão e água. Na verdade, ele não estava ali dando condições de sobrevivência. Ele estava dando o básico. E nesse ato ele estava como que transferindo a responsabilidade para Deus, porque o texto de 21:13, Deus falou assim para ele: mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Com base nesta palavra de Deus, ele falou: então Deus vai se virar com esse menino. Deu lá um punhado de pão. Tem promessa, né? Porque ele podia ter pego ali, montado uma caravana, né? Uma caravana com camelos e tal, feito uma carga bem grande, com bastante comida, água, suprimento e tal, e despachado ela. Mas ele, na verdade, nesse gesto, ele transferiu a responsabilidade para Deus. Então, a gente vai perceber assim, como que a gente consegue entender esse fato? Porque às vezes a gente que não vive a situação, você não consegue se colocar na situação para poder contextualizar o momento, né? Abraão, ele não está abandonando de fato a Agar e o Ismael, mas é como se ele chegasse para Deus e falar: tá aí, se vira, você diz que vai fazer uma grande nação, ou uma nação, não é? Então agora você toma conta. Há momentos que quando você ama, você precisa deixar, não é? Não ficar retendo, mas amar é obedecer a Deus mesmo com dor. E aqui Deus já tinha dito para ele: faça aquilo que Sara mandou fazer, despede Agar, despede Ismael, e ele simplesmente então colocou a responsabilidade para Deus. Tanto que o subponto 2 fala a respeito de Agar e Ismael no deserto de Bérseba. Deserto, irmãos, há um comentário no material de apoio que diz assim, o deserto é lugar de escassez, de provação e de dependência absoluta de Deus. Aí você fala assim: pastor, mas eu nunca tive no deserto, mas você certamente já viveu um deserto na sua vida e você entende exatamente isso. Lugar de escassez, de provação e de dependência absoluta de Deus. É quando você não tem recurso, não tem condição, não tem para onde correr e você olha para o horizonte e não vê solução. É neste momento que você está na total dependência de Deus. E o deserto de Bérseba, especificamente, era uma região de muita aridez e sem recursos naturais nenhum. Olha só que interessante. O deserto é um lugar de teste, de revelação e de dependência de Deus. Não é lugar de abandono,
onde você está ali, largado por Deus, a sua própria sorte, quem dera, não é? Mas não é. O deserto é o lugar onde você vai ter encontro com Deus, contato com Deus, comunhão, vai desenvolver a sua comunhão com Deus, vai, ao se encontrar com Deus, colocar a sua vida, passar a sua vida limpa e ter este momento especial com o Senhor. É isso o deserto. Agora você vê Agar e Ismael no deserto, nós vamos alcançar uma profundidade maior a respeito disso na próxima lição, mas só para que você já tenha um vislumbre a respeito disso. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com o seu filho depois de serem expulsos da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhes deu foi exatamente pão e odre, e eles saíram andando errantes, não é? Pelo deserto. Veja o versículo de número 15, o texto diz assim, ó, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Olha só que ponto que está chegando aqui Agar e Ismael nesse ponto da história. Desorientação, ausência de direção e ainda uma vulnerabilidade total. Isso não é apenas e tão somente, não é, um deslocamento físico-geográfico, saindo daqui e indo para lá, mas isso é, na verdade, uma perca de rumo. Estavam andando sem direção. Para onde eu vou? Porque quando Abraão, ainda Abrão, né, sai de Ur, ele sai, o destino era Canaã, mas eles param ali em Harã. E ali Deus fala para ele, ó, sai do meio da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Então ele de todo não estava sem norte, não é? Agora aqui, Agar e Ismael estava completamente sem rumo. E aí quando se consome todos os recursos, aí a transição ficou bastante difícil, porque ela dependia de recursos humanos e agora não tinha mais nada. Acabou a água, acabou o pão e se deparou com uma realidade, como alguém diz, crua e nua. Ela coloca o filho debaixo desse arbusto, não porque rejeitava o menino, mas porque não queria vê-lo morrer, assistir à situação. Então, a gente vê que as expectativas, conforme diz a sua lição, era a pior possível. Quando você chega numa situação dessa, o texto do verso 16 diz assim, ó, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. O texto mostra essa realidade, não é? Que Agar estava enfrentando aqui por meio desse abandono que ela havia sofrido, uma impotência e uma dor materna muito grande, sem desejar ver a situação pela qual o seu filho estava passando. E eu acho que quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente contextualizar essa situação que Agar estava vivendo. Quando você passa um momento difícil na vida, e todos passamos, não é? Você fica naquela luta de não permitir que a sua família, os seus filhos e tal, fiquem numa situação assim desastrosa, não é? De chegar a ponto de não ter o que comer, de ter o mínimo necessário para a sobrevivência, de passar necessidade, passar fome. Essa é a luta que ela tem aqui. E o deserto revelou exatamente aquilo que o conforto anterior estava escondendo. E olha, nós experimentamos isso na vida, não é? Sem água, sem direção e sem recursos. O que resta para ela? Apenas clamar e clamar. O texto do versículo 16 diz que ela levantou a sua voz e chorou. Não é? No levantar a sua voz, a Bíblia não traz a informação do que foi que ela disse, não é? Só diz que ela levantou a sua voz e que depois chorou. Olha só que coisa difícil esta realidade que nós temos aí. Pastora Adovils. Vamos lá. É o tópico 3, o subponto 3, né, que é o último slide desta pré-aula,
Deus ouviu a voz de Ismael. Então, nesse contexto que o pastor acaba de fazer a colocação, aí veja a situação que estava. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor. Lembrando que ela deixou a criança debaixo de um arbusto e distanciou assim a distância de um tiro de flecha. Alguns comentaristas dizem 150, 200 metros aproximadamente. Ela podia ouvir a criança, o choro da criança. Então veja bem o momento de desespero no deserto. Mas foi no deserto que Deus ouviu o clamor de Agar e ouviu o menino, né? Deus ouviu o menino. Agora veja bem o que está aí. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um frecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Está escrito aí em Gênesis 21, 17, mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ó, o 18, ergue-te, levanta o menino e toma-o pela tua mão, porque dele farei uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. É no deserto, é no momento de angústia e sofrimento que Deus se manifesta e intervém ao nosso favor também nesses momentos aí de dificuldade. Uma colocação sobre o versículo 17 e 18 de Gênesis 21, sobre a intervenção divina. Quando a água acabou, Agar chorava, esperando a morte de seu filho. Deus ouviu o clamor de Ismael. O anjo de Deus garante a Agar: Deus ouviu a voz do menino e reafirma que ele viveria. E olha o versículo 19 de Gênesis 21. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Portanto, Deus sustentando no deserto. Creio que ela olhava para a direita, não tem saída. Para a esquerda, não tem saída. Para a retaguarda, não tem saída. Para a vanguarda também não tem saída. Mas Deus entra com a providência justamente nesse momento onde nós pensamos, não tem saída. E olha o versículo 20 de Gênesis 21. Deus estava com o menino que cresceu morando no deserto e tornou-se frecheiro. E o 21 também. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda, não é? Agora, veja bem, ainda nós tem uma aplicação ali para hoje, para o nosso tempo. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E além desse que está aí, eu trouxe mais um, Salmo 34:17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Ainda o Salmo 18:6, na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro e chegou aos seus ouvidos. Ainda Salmo 66:19, mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. E ainda Jeremias 29:12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Então estas passagens mostram que Deus não é distante, mas inclina os ouvidos para ouvir a voz de quem o busca em oração. Foi no caso que aconteceu com Agar e Ismael. Olha o último parágrafo. Deus socorreu os aflitos no passado e Ele continua a nos socorrer no presente. Salmo 121, leva meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Temos aqui um contexto de aflição. Olhar para o alto representa reconhecimento da nossa própria fragilidade
e a busca por ajuda, olhar para cima, não é? Olhar para cima, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é? É o momento que se percebe que os recursos humanos falharam e o socorro deve vir de um lugar superior, ou seja, do nosso Deus. Ele ouviu a voz de Ismael, viu também o sofrimento de Agar e entrou com a sua misericórdia. Ismael, Deus ouve. É. Interessante que o texto, irmão, se você prestar bastante atenção, no finalzinho do versículo 16, diz que Agar levantou a sua voz e chorou. O início do versículo 17 diz assim, e ouviu Deus a voz do menino. Isso quer dizer que ela deixou o menino e foi ali nessa distância de 100 e poucos metros, né? E o menino também clamou a Deus. E Deus ouviu o menino. Esse é um negócio bastante interessante, porque Ismael significa Deus ouve, não é? E esse menino clamou, e ainda que ele não fosse o filho da aliança, ainda que ele estivesse fora da aliança, Aleluia. Deus teve misericórdia e abençoou a vida dele. Há muitas coisas que a gente podia comentar aqui, mas não é apropriado para o momento. Mas você veja, quem está fora da direção de Deus ou fora do plano de Deus, muitas vezes não enxerga a bênção que está do seu lado. Porque eles estavam ali morrendo, porque já não tinha mais água para beber, mas o texto do versículo de número 19 diz assim, e abriu-lhes Deus os olhos e viu um poço de água, ou seja, o poço estava ali, eles só não tinham visto, porque é uma verdade, né? Quem está fora do plano, do propósito de Deus, acaba tendo a bênção perto de si e não consegue enxergar. Às vezes está tropeçando na bênção e fala, Senhor, quando o Senhor vai me abençoar? E a bênção está do lado, só não consegue enxergar. Olha só, Deus não abandona quem está fora do centro do seu plano, ele apenas escolhe, mas ele também cuida, não é? Então é isso aí. O deserto não é ausência de Deus, ele se manifesta nas nossas vidas como um cenário de revelação de Deus, porque Deus se manifesta exatamente quando não se tem recursos, porque enquanto você tem recurso, você vai tentando. A Bíblia conta, não é, no episódio daquela mulher de fluxo de sangue, que por 12 anos ela ficou tentando e a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha com a medicina da época tentando resolver o problema, mas o problema dela foi resolvido quando ela tão somente por fé tocou na barra dos vestidos de Jesus. Então perceba essa verdade. O clamor continua sendo um instrumento espiritual legítimo. Você percebe aí, no texto do capítulo de Gênesis 21, que Agar não conhecia nada da teologia refinada que nós temos hoje. Nada disso. Mas ela tinha tanto dor quanto clamor. E aí ela clamou ao Senhor, conforme está no finalzinho do verso 16, porque ela ergueu a sua voz e chorou, não é? E Deus ouviu. Está resolvido. O milagre pode ser uma revelação de Deus, mas não necessariamente uma criação. E aí eu volto para o episódio do poço de água, porque o poço já existia, Deus não criou o poço ali por causa deles, o poço já existia lá. Eles estavam quase que trombando nesse poço e não tinha a percepção de que estava ali. Então Deus faz o quê? Abre os olhos para que eles vejam. É mais ou menos o caso lá de Eliseu, quando Geazi procura ele e fala, olha, os exércitos estão aqui. Deus chama ele e fala, ó Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E aí ele vê os exércitos de Deus que estavam ali acampados para dar livramento. Deus, irmãos, ele honra cabalmente a sua palavra. Nem um tio cai, não é? Mesmo que os contextos que estejamos vivendo sejam contextos bastante complexos e imperfeitos. Ismael não era o filho da promessa, mas ele era um filho de Abraão, e Deus então honrou a sua palavra e livrou o menino da morte e fez dele, de fato, uma nação. Agar e Ismael foram despedidos, enfrentaram o deserto, mas Deus ouviu o seu clamor e os livrou. Pastor Adovilson, com a conclusão da nossa aula de hoje. Muito bem, finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Jeremias 1:12.
ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaac e Jacó, dos quais descende o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar, Deus trouxe consequências graves, né? Ao longo nós estudamos isso ao longo de aulas anteriores aí. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Maravilha, meus irmãos. Com isso encerramos aqui a nossa lição de número 6, não é? Dizendo para você que você pode acessar a nossa plataforma. Aqui está o endereço, online.cetadib.com.br. Você acessa aqui. Se você não tem o perfil para acessar as aulas, você cria o perfil. Quando você acessar esse endereço aqui, ó, você clica no botão entrar, que se você estiver fazendo o acesso do celular, está na parte de baixo. Se você tiver num computador, num tablet, fica na parte de cima. Clica em entrar. Na tela que vai se abrir, você clica em criar conta. E aí você vai criar a sua conta, vai fornecer ali seu nome, telefone, data de nascimento, e-mail, vai cadastrar uma senha, que vai ser a que você vai utilizar para poder acessar. E toda vez que você acessar, você vai fornecer o e-mail e a senha vai ter acesso. Assim que você fizer o perfil, já vai estar disponível lá as lições da Escola Bíblica Dominical. Você vai clicar e vai pegar desde a mais atual para as mais antigas. Isso a partir de setembro de 2025, nós passamos a disponibilizar esse material gratuitamente na nossa plataforma de cursos online do CETAD. E claro, você pode aproveitar e dar uma exploradinha aí na plataforma, porque tem cursos de teologia de nível básico, médio, avançado, bacharel livre em teologia, cursos de especialização ministerial na área de teologia escatológica. Você tem especializações para obreiros, também para cursos de capelania, para formação de professores de escola dominical, não é? Um rico material para liderança de jovens, para formação de jovens pentecostais, enfim, material para discipulado de novos convertidos e também para casais, o lar cristão e a vida conjugal. São cursos de especialização que você pode lançar a mão para o seu melhor preparo para a obra do Senhor. E nós, com certeza, ficamos à disposição. Se você tiver dificuldade, quiser esclarecer alguma questão, especialmente com relação ao acesso da plataforma, aqui está também o meu WhatsApp, esse aqui, ó, 43 99960 8886. Envie uma mensagem ali. Se você quer o passo a passo de como acessar a plataforma, criar a sua conta, é só solicitar o passo a passo para a criação da conta e eu envio para que você tenha esse acesso. É gratuito, tá joia? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, que o nome de Jesus seja engrandecido através da sua vida, através de tudo quanto o irmão ou a irmã realizar no Senhor. Deus abençoe você e a sua casa. A paz do Senhor aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical e até a próxima pré-aula, se assim Deus o permitir, e será a lição de número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Até lá, em nome de Jesus. Amém.